Oi, 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 oi. Oi, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos para mais um Elas Sim. E a gente vai falar aí sobre a criminalização das pessoas negras, né? Para me acompanhar, brilhantar, temos aí Tami e Poli, que elas vão chegar junto para somar, mas assim, um tempinho atrás, né, a gente teve a notícia que o músico Evaldo, vamos dizer, teve a sua morte justiçada, para não falar vingada, né? Em 2018, para quem não lembra, o carro dele levou 80 tiros, né? Lá no Rio de Janeiro, de fuzil, e aí teve um mendigo que foi ajudar e acabou morrendo junto, e no Brasil que tudo vira pizza, né? Falou-se muito, né, os militares, que não foi nada, a gente só fez nosso trabalho e tudo mais, quiseram acobertar, porque a vida negra não vale, né? Enfim, a gente está mudando, mas não está mudando. E aí aconteceu esse fato, e tem um tempinho atrás que deu essa notícia que 8 militares foram condenados, né? Então é um negócio meio complicado, mas é a nossa realidade, né? Assim, a gente tem um pouquinho mais de melanina e acaba sendo alvo. Menina, vocês estavam sabendo aí dessa notícia? Como é que é? Eu vou ser bem sincera, e pode ser até que alguém de casa se sinta como eu. Tanta coisa acontecendo que eu tava por fora e, sinceramente, só de ouvir isso já dá um sentimento tão ruim. Na verdade, volta esse sentimento, porque ao longo do tempo a gente vai passando tanto por isso que, inclusive, às vezes se torna até comum. Mas nem tudo que é comum é normal e a gente não deve se acostumar com esse tipo de situação. Então, essa situação específica, obrigada por você me informar, Sheila. Eu confesso que eu soube por cima, assim, eu vi uma notícia, mas acabei não me aprofundando, porque assim como a Poli, durante essa pandemia eu tentei me blindar assim um pouco das notícias. Algumas notícias acabam mexendo um pouco mais com a gente, e se tratando de vidas negras é o tempo todo, é a cada tantos minutos. Então é violência sobre os nossos corpos, as nossas ideias, a nossa aparência. Então confesso que essa notícia eu soube recentemente, mas não me aprofundei. Não tem problema, não. Assim, o único fato que eu vou trazer de curiosidade é que foram 4 aí juízes militares e uma juíza federal. E a votação foi 3-2. Então, assim, eu nem tenho certeza se foi a juíza federal, mas eu acho que se ela não estivesse lá, se não fosse alguém de fora, provavelmente teria passado aí batido. E pensando nisso, né, assim, alguém é perseguido no supermercado, alguém está andando na rua e acontece alguma coisa, né? A notícia do Spartacus, que parou para responder mensagens, os policiais foram parar. Falo Spartacus porque ele é influenciador. Mas aí me lembra uma outra coisa, como a gente é tão perseguido e tão criminalizado, aí eu vou voltar um pouco no tempo, senta aí que lá vai a história, que é a professora de história falando. Em 1824, quando a gente vai ter o primeiro Código Penal brasileiro, quando a gente Ai, gente, fugiu. É Império, né? E aí tem lá um codiguinho dizendo que vadiar é crime. Era só vadiar, você tá andando sem destino. 1890, a gente vai ter o primeiro código aí depois da República, e essa lei é mantida, porém é acrescentado alguns itens, né? Então, por exemplo, praticar capoeira é crime. Vadiar segue sendo crime. Tocar samba é crime. Então, você está aí com algum instrumento, alguma coisa criminalizado. Religião de matriz africana, então a Umbanda, que vai surgir lá em 1908, o candomblé, que já estava sendo praticado também, é crime. Então, tem um pouquinho esse ponto. Antes da gente avançar, se vocês não sabem, né, a Poli é praticante aí de capoeira, professora também. Ela é à frente das mulheres na Garoa, se eu não me engano, né? Então, é muito legal uma mulher à frente da capoeira, porque tem toda essa história ainda do patriarcado. A gente vai ter machismo em cima. Mas, Poli, fala um pouquinho da sua experiência da capoeira. Como é que é a prática? O que você sabe da história? Chegue mais. A capoeira, ela entra na minha vida de uma maneira muito despretensiosa, por meio da curiosidade
que um novo relacionamento proporciona. Eu acho que alguém de casa também pode se identificar com isso. Você conhece alguém, você quer estar ali perto, quer fazer parte dos interesses, para, de certa forma, se aproximar. E o meu marido mostrava uma paixão muito grande pela capoeira, os projetos sociais, e eu logo de cara já entendi. Se eu quiser estar com ele de maneira harmoniosa, eu preciso fazer parte desse mundo. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque até aquele momento, que foi em 2013, eu não me identificava como uma mulher preta. Olha isso! Eu tinha 19 para 20 anos e eu não me identificava como uma mulher preta. Então, começar a fazer capoeira foi o meu encontro com a minha identidade. E uma coisa que eu sempre comento quando tenho oportunidade é que a estrutura, o sistema, ele é tão minucioso e perverso ao mesmo tempo que faz com que pessoas pretas tenham medo ou receio, quando se fala nas questões, nas religiões de matriz africana, da nossa própria raiz, da nossa própria essência. Então eu morria de medo. Então na capoeira, quando tinha parte dos tambores, do atabaque, eu ficava assustada, e foi uma coisa que eu levei um tempo para ressignificar, não desconstruir, porque acho que a gente não se desconstrói, mas para dar um novo significado e entender que aquilo era uma representação os orixás, por exemplo, os elementos da natureza. Não existe nada de mal naquilo. Então fazer capoeira foi um momento para mim de me entender como uma mulher negra, e qual era o meu papel também de levar essa mensagem para outras mulheres. E ainda fazer, dentro desse recorte da capoeira, que é muito patriarcal também, eu lidero um coletivo que se chama Mulheres da Garoa, que conta com mais de 200 mulheres aqui em São Paulo, e nós fazemos esses encontros e ações para fortalecer primeiro essa identidade, a autoestima dessa mulher, para que ela também ocupe os espaços de liderança dentro da capoeira, que é o tocar o berimbau, que é cantar, que é ser convidada para ministrar uma oficina, que é viajar. E com o coletivo nós fomos já 2 vezes para a Bolívia, nós fomos para a Indonésia 1 mês, com mais de 12 mulheres, e temos aí uma série de circuitos para fazer pela Europa e pela África também, levando essas mulheres periféricas, muitas mulheres pretas, e fazer capoeira, estar na capoeira, inspirar mulheres na capoeira é uma grande bandeira, uma grande responsabilidade, uma missão para mim. Obrigada, Poli. E também me diz uma coisa, você já praticou capoeira? Já foi numa roda? Você tem algum tipo de experiência? Quando eu era criança, eu lembro na escola, eu pratiquei capoeira. Foi um período curto, mas eu tenho muita lembrança, assim, quase uma memória corporal mesmo da capoeira. Eu achava incrível, eu acabei tendo que sair porque eu saí da escola. E me faz falta, agora na idade adulta, quando eu fui para o teatro, eu lembro que teve um exercício, que teve um jogo de capoeira, e eu fiquei, caramba, eu tinha essa memória no meu corpo. O quanto você está nos espaços com a galera preta e praticando aquilo que é nosso, né, da nossa cultura, é latente. Então eu tenho essa memória corporal, sim, da capoeira, apesar de não praticar hoje, até me animei com a Poli falando aí, quem sabe eu não volte. Vai entrar pro coletivo também. Eu vou falar que eu morro de medo, Poli, de fazer os negócios e tal, de me machucar. Aí tem uma outra história, mas me corrija se eu tiver errada, né? A capoeira, na verdade, era uma prática desportiva, assim, era um jogo para se divertir e tudo mais. E aí, com a escravização, porque os senhores de escravizados, eles tinham medo, né, da movimentação e tudo mais, aí acabou sendo visto como defesa, né? Então a capoeira acabou defendendo aí muitos escravizados. Aí, você confirma ou não o fato? Olha, a gente brinca no seguinte, que a capoeira, ela nasce no Brasil. A analogia é a seguinte: imagina uma mulher grávida, ela engravidou na África, mas a criança nasceu no Brasil. Assim é a capoeira. A essência vem de lá, porém ela nasceu aqui. Inclusive o nome capoeira significa mato ralo, que era justamente os campos abertos onde os escravizados, nos seus momentos de lazer,
podiam se conectar, podiam voltar no tempo, voltar naquela história. E a capoeira, ela vinha como uma forma de camuflar mesmo. Dentro das músicas eram combinadas fugas, estratégias talvez ali para se livrar de um feitor, ou cantavam pela passagem de um ente querido ou da saudade. E aí, quando eles usavam os movimentos nessa questão de defesa, de luta por sobrevivência, era ali muito mais firme. Só que para os feitores e para os senhores, eles camuflavam na dança. E aí que entra a parte do gingado, da malemolência, para disfarçar. Então a capoeira, ela é uma luta inserida dentro de uma dança que tem a musicalidade como fio condutor. Então, dependendo do ritmo, pode ser mais cadenciado ou pode ser mais acelerado. A capoeira, ela é completa. Muito legal, Poli. Obrigada. Mas vejam só, meninas, a capoeira era proibida, né? Então, o samba era proibido. E aí, por exemplo, hoje em dia, fala assim, o samba é algo brasileiro, né? Mas não é, por exemplo, sei lá, a festa da Querupita. A gente fala, é uma festa aí italiana, né? A gente poderia dizer que é uma festa brasileira, mas a gente não diz que é uma festa brasileira. A gente fala aí que é uma festa de ancestralidade italiana. E se a gente parar para pensar, tipo, o samba deveria ser, de repente, da ancestralidade africana, negra, afro-brasileira, enfim, como vocês quiserem remeter. Complicado que não tem essa incorporação. Aí a gente tem a criminalização desse ritmo aí envolvente. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Queria muito ter escutado o Arlindo Cruz ao vivo, né? Acho que só no céu ou em outro plano. Não vai ser, né? Enfim, mas o samba também foi proibido. Então, essa história que fala assim que chega lá por Salvador, tem uma movimentação, mas o negócio pega fogo mesmo no Rio, né? A gente tinha matriarca lá cercando e tudo mais, e era proibido. Se estivesse andando na rua com o seu instrumento, você ia preso. E hoje em dia essa festa linda. A gente chega no carnaval, a gente pega muitos barracões no Rio, mas São Paulo também, igual Casa Verde, era uma região que tinha um quilombo urbano, é um bairro negro, a gente tem várias escolas de samba ali pela região. E o que acontece? A gente vai ver cada vez mais presença de pessoas brancas nas escolas de samba, cada vez mais cantores e mais cantores, né? A gente vai no patriarcado de novo. O que a gente tem cantora nem de samba? A gente vai ter Leci Brandão, né? Enfim, que ela é negra. Beth Carvalho, que é branca. No Alcione não vai contar. Mas quando isso começa a ser embranquecido, aí vira um ritmo mais popular, acessível, e agora pode, agora é lindo, agora paga-se dinheiro. Porque tinha isso. O pessoal negro não ganhava dinheiro, né? Exato. Eu queria até fazer uma colocação, né, Che, do que você falou, o quanto nós somos criminalizados. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheci na faculdade um evento que se chama Batuque de Umbigada. Vocês conhecem? Gente, eu preciso falar disso porque, assim, é como se fosse essa festa italiana que você disse, Sheila, mas é uma dança brasileira que se chama esse Batuque de Umbigada, e eu fui, como se fosse um barracão, tem atabaque, tem vários instrumentos maravilhosos, que você bate um umbigo mesmo. E aí tem a coisa do patriarcal, porque a mulher só pode dançar com o homem. Mas, assim, foi uma das experiências mais ancestral que eu já passei na minha vida. E é um evento pouco conhecido. O lugar que eu fui estava para ser tombado, porque tem uma matriarca lá maravilhosa, maravilhosa, gente. Assim, eu acho que isso deveria estar nas escolas, porque realmente a nossa cultura foi tão criminalizada que esse lugar que eu fui é no Tietê, interior de São Paulo, e assim, é escondido, não tá no centro, sabe? E eu só fui aprender isso na faculdade. Então, os instrumentos são todos preparados por eles, tem uma comida que todo mundo celebra junto, a dança que todo mundo celebra, e é uma coisa assim, gente, que é fantástico. Se vocês, de casa, se vocês puderem pesquisar o evento Batuque de Umbigada, conheçam,
vale a pena, é ancestral, é outra coisa. Eu não sei nem explicar o que foi esse evento na minha vida. Então o negócio é bom mesmo. Quando a pessoa não consegue nem definir, é porque é indefinível, só vivendo para saber, né? E aí que é a melhor experiência. Se a gente não tivesse no programa, já ia digitar aqui e procurar. Eu também. Eu não conheço o evento, eu sei da Umbigada. Quando eu fui em Salvador, eu me senti completamente isolada, porque eu tava lá no... Não é no, eu acho que é o Bairro Vermelho, né? Se eu não me engano. Enfim, e tava rolando um samba e eu não sabia dançar o samba da Umbigada, né? Lá em Salvador, o pessoal dança muito com essa história de girar. Isso! E eu não sabia, me sentia assim por fora, mas é bonito isso da nossa cultura. E por que tá escondido, né? Você foi na faculdade em que época? Você lembra aí o ano, Tami? Eu lembro que esse evento eu fui, eu acho que era 2016, por aí. Até que, assim, recente. Mas aí você falando, né, de quando você se sentiu excluída. Nesse dia que eu fui, eu estudei numa faculdade extremamente elitista, então a maioria da galera que estava comigo era uma galera branca. Então eu era uma a segunda negra, porque o resto era tudo branco. E, cara, a galera inclui, entendeu? O nosso povo, ele não segrega. Ah, você é branco, você quer aprender? Vem aqui. Sabe, pega você pela mão, te leva, ensina e te coloca ali como pertencente do lugar. Eu lembro de eu dançar assim, sei lá, da meia-noite às 4 da manhã. Eu fui uma que não queria ir embora. A galera da faculdade precisava voltar, mas assim, eu queria morar naquele lugar, eu queria morar naquele evento, porque para mim foi de uma grandeza, assim. Eu também, né, me descobri negra tarde, então aquilo para mim foi renascer. Sabe, eu sei que tinha alguma coisa naquele espaço, naquelas pessoas, naquelas relações que me mudou para sempre. E eu nem vou saber dizer para vocês o que mudou, mas a Tamires que dançou o Batuque de Umbigada e a Tamires que tá falando aqui é um complemento, assim, de lá para cá eu nasci em algum lugar. Uau! Você nasceu, né? Sim. Transmutou. Isso aí é muito, muito, muito bonito. É uma pena de ficar escondido. 2016 faz pouco tempo, é recente, né? E ainda escondido e falando dessas coisas. A família do meu pai, né? Do meu pai e... melhor, do meu pai, né? Porque da minha avó e do meu avô, do meu pai paterno, eles vieram de Itu, né? Então, assim, eu tenho a pele clara em relação do meu pai. Tipo, tô aqui, tipo, quase branquinha, né? E tu tem um histórico muito grande de ter uma população alta de escravizados e de libertos, mas Itu é uma cidade que é lembrada aí por ser italiana, né? Se a gente pega Itu, se a gente pega Salto, e aí é um problema, se a gente não é criminalizado, a gente é ocultado, a gente é jogado lá para debaixo do tapete. Vem aí um outro ponto, religião de matriz africana. Poli falando, quando escutava o batuque, né? Que ela tinha esse receio na capoeira, e a negritude que ela foi assumir quando entrou em contato com a capoeira. E é um outro ponto, né? Assim, não sei vocês, meninas, mas eu cresci católica, eu era beata, assim, quando eu era mais nova, ia na missa todo domingo. Depois eu fui para o grupo de jovens, grupo de liturgia, fiz tudo que tinha, assim, tinha uma época da minha vida ali de 15 a 16 anos que eu ia para a igreja 5 vezes na semana. E tinha toda essa história que a minha família era católica e de afastar da religião de matriz africana por conta desse preconceito, né? A gente já só, por mais que a gente não queira assumir que a gente é negro, porque tem muitas pessoas negras que estão aí que não é comigo, isso é mimimi, não é comigo, mas tem coisas que a gente acaba indiretamente fazendo para assegurar a nossa saúde mental, né? Então, assim, agora que a gente está na pandemia, mas eu tô muito com vontade de entrar no candomblé para conhecer, entrar na Umbanda para ver isso mais seriamente. E essa história da gente ser mais excluído por escolher, mas, novamente, cada vez mais pessoas brancas estão entrando nessas religiões. E aí está cada vez menos tabu. Então, novamente, aí, né, quando a gente, tipo, vai
tirando, entre aspas, a essência, que tem outras coisas que vão mudar, e vira um território de pessoas brancas, e aí pode, né? Nossa, sua colocação impecável. É como se fosse um aval. Ai, se uma pessoa tal, não, então agora pode. Então as pessoas aí se popularizam num discurso de inclusão, de que, mas só para beneficiar e para que as pessoas não sejam taxadas como apropriadoras, né? Como a questão da apropriação cultural. E você falou que cresceu dentro desse contexto católico, eu já é o oposto, é evangélico. Eu fui apresentada dentro da igreja, cresci dentro desse sistema, era regente do grupo das crianças, a liderança sempre esteve em mim. Isso não posso negar. Desde moleca, eu sempre era a que puxava o bonde. E uma coisa engraçada, porque a minha avó tinha entrado para o candomblé, isso no passado, infelizmente, eu não tive a oportunidade de quando eu comecei na capoeira, minha avó teve uma parada cardíaca e ela ficou em coma há 8 anos, ela faleceu há exatamente 1 ano atrás. Eu não tive a oportunidade de perguntar muita coisa que eu gostaria muito de ter perguntado. E aí ela saiu do candomblé e ela se converteu evangélica, então eu já nasci evangélica. E aí a minha avó, ela passou a ser aquela reprodutora da demonização do candomblé e de tudo que era relacionado à religião que ela havia feito parte por conta dela estar inserida no novo contexto religioso. E aquilo ficou muito forte em mim. Mas vocês não têm noção, não consigo explicar o medo que eu tinha. E até hoje ainda tem reflexos disso. Até hoje eu ainda lido com isso. Claro que é muito mais suave, cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais eu amenizo esse sentimento, mas não é uma coisa que você muda da noite para o dia. E é o impacto que as crenças têm, as crenças limitantes, as verdades absolutas que são inseridas dentro, às vezes, do nosso contexto familiar e dos grupos com os quais a gente convive com frequência. É importante ter essa mentalidade aberta e buscar esse conhecimento, porque ninguém vai chegar assim, olha, é assim, é assado. Não, a nossa autonomia de pensar é que nos liberta. É por aí mesmo, Poli, né? A gente convive com os nossos familiares e pega tudo. Tami, você é de que religião? Já vivenciou que religião? O que você acha ou não acha das religiões de matriz africanas? Boca no trombone agora. É uma pergunta que dentro de mim é bem polêmica. Eu nasci... Vamos polemizar. Vamos. Eu nasci em berço católico. Eu cheguei a me batizar na católica. E daí eu passei um período aí, quando eu era, acho que do ensino fundamental, eu tive aula de sociologia e aí eu não acreditava em Deus. Aliás, até hoje eu sou uma pessoa um pouco complexa com essa coisa de crença, religião. Bom, mas enfim, eu passei esse período sem acreditar em Deus, aí cheguei a passar um período na igreja evangélica. E aí foi um período por conta de problema no casamento dos meus pais acabaram me obrigando a ir para a igreja e tive esse período. E aí depois de adulta, depois da faculdade, no teatro que eu nasci para o mundo, eu entendi que eu poderia vivenciar outras possibilidades. E aí foi onde eu me abri para religiões de matriz africana. Então eu cheguei a conhecer o candomblé, cheguei a conhecer a Umbanda. Atualmente eu acredito que estou mais na Umbanda. Não me considero umbandista ainda, porque acho que tem um caminho aí, uma desconstrução muito grande, interna, como a Poli, você acabou falando, porque é isso, a gente demoniza, passa a vida toda demonizando aquilo. E aí você se vê naquele espaço que é um terreiro, você fala... Caramba, e agora? O que eu faço com tudo isso de informação e quanta informação me falta para eu conseguir me pertencer, né, a este lugar? Então eu tô nesse meio termo, eu tô tateando a Umbanda, tô voltando para minha origem, tô vendo o que é possível, o que não tem nada de diabo, enfim, tô aí, não sei me definir ainda. Eu tô igual a você. Também eu não nada. No momento eu digo assim, é fé e acreditar, mas não estou em lugar... Na verdade, desde sempre, desde que eu saí da igreja evangélica, eu não me inseri mais em nenhum tipo de contexto. Tem uma frase do meu marido que eu adoro, que diz o seguinte, minha religião é respeitar a sua fé. E eu me apeguei muito nisso, e eu acredito
que em algum momento eu vou sim aprofundar, tatear, sentir como é que vai ser, mas ainda não aconteceu. Isso aí é muito legal, né? O não saber, e essa frase que você falou do seu marido é maravilhosa. A gente esquece que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, quem somos nós para estar impondo qualquer coisa de qualquer assunto para as outras pessoas, né? É uma pena que eu acho que os brasileiros gostam aí muito de julgar e se intrometer aí na vida dos outros. E, Tam, eu quero pegar esse ponto que você falou da demonização para falar uma coisa muito importante. Essa dicotomia, ou seja, essa divisão de ter, tipo, o diabo e de você ter o Deus, o bom, o mal, o certo, o errado, isso é uma coisa da cultura europeia. Então, por exemplo, eu sei falar como pesquisadora, talvez aí você dá uma aprofundada no que eu vou dizer, mas os orixás, né, eles são deuses, acho que a Poli falou, né, de estar ligado aí à natureza, que é isso mesmo, mas não tem diabo, não tem céu, não tem inferno, não tem nada disso, as coisas simplesmente são, e aí o candomblé, mesmo do jeito que a gente tem no Brasil, é uma formação brasileira, porque lá no continente africano, cada cidade cultuava um orixá, às vezes tinha um segundo, mas não tinha isso do tudo junto, tudo misturado, né? Aí a gente é forçado essa violência de vir para cá, de perder a nossa identidade, de virar um objeto, e foi tendo essas reuniões, né? Assim, os pesquisadores vão falar que a gente tem mesmo o candomblé no meio do século XIX, porque é quando a gente vai oficializar como religião, que as cidades ficam aí, vão crescendo, aí você pode ir para os lugares afastados para ir lá e praticar a religião. Mas é isso, não tem bom e ruim, certo e errado, as coisas simplesmente são, e é diferente, a gente tem que respeitar o que é diferente do nosso, e saber que as pessoas têm que ser felizes sendo aí quem elas são. E para fechar aí um pouquinho a polêmica, né, a gente tem a história do funk, da mesma forma que o samba foi lá criminalizado, a gente não tem o funk sendo criminalizado no papel, né, mas se eu não me engano a lei da vadiagem ainda vale, mas a gente tem as batidas policiais, né, assim, essas coisas, o pessoal chega na comunidade, às vezes chega atirando, ainda tem gente que morre e tudo mais, mas, novamente, cada vez mais temos funkeiros e funkeiras brancas, né? E aí, meninas, o que vocês têm para falar do funk? Eu vou deixar a Tami começar. Não, o que eu vejo é isso que você disse, né? Porque os bailes funks, se for dentro da comunidade, tem batida policial. Se for no jardim, eles batem na porta, pedem para entrar. Então, é uma distância, assim, que só cego realmente não vê o quanto é o racismo estrutural, sabe? A gente vê no Heliópolis, já teve notícia, assim, de batida policial, de realmente os jovens morrerem, né? Então, é a criminalização, é a lei da vadiagem mesmo. O jovem preto não tem o direito de se divertir no meio da sua comunidade. Perfeito. Acho que tudo que vocês falaram representa bem o que é. E a gente volta naquela questão. E o que é nosso na mão do outro, né, do branco, como aquele que dá o aval, aquele que autoriza, aquele que é a representação máxima da pureza, vamos dizer assim. O funk tá aí, é uma representação, o que é cantado no funk muitas vezes é uma representação mesmo da realidade daquilo que se vive dentro daquele contexto. Então tem que respeitar. E lembrar que a gente está sendo criminalizado, né? Então, assim, você branco que acha que não, você está criminalizando a gente, você está segregando. Quando tem ação afirmativa para incluir a gente. Então é isso, o papo tá bom, tá fervendo e ficou com gostinho de quero mais. Tchau! O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares,
você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa, a preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.